Continuemos a louvar o Senhor agora com a leitura do primeiro capítulo de Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses. E depois da leitura, levantemos nossas orações diante do Senhor. Epístola de Paulo aos Filipenses, todos juntos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho,
já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Dentro do primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses, hoje nós vamos meditar sobre esse tema. Repita depois de mim: motivações para pregar. Glória a Deus. Nós vamos falar dos dois tipos de motivações que as pessoas aí no mundo em geral têm para pregar o Evangelho. Quais são os dois tipos de motivações? Motivações corretas, motivações santas, motivações justas, motivações verdadeiras, motivações que procedem de Deus. E outro tipo são motivações erradas, motivações desviadas, motivações interesseiras. Quem prega o Evangelho está em um desses dois grupos. Graças a Deus que tem pessoas que pregam o Evangelho pelas motivações corretas. Mas infelizmente tem muita gente pregando o Evangelho por motivações erradas, por motivações incorretas. E a palavra de Deus nos leva a meditar sobre isso. Vamos então meditar nesse texto. Nós estamos aqui hoje esse texto sobre as motivações estão em 3 versículos, do 15 ao 17, que nós vamos dar o título de, repita, motivações contrárias. Esses dois tipos de motivações são contrários, são diametralmente opostos. Motivações corretas são o oposto, o contrário de motivações incorretas, de motivações erradas e vice-versa. Paulo fala então dessas motivações contrárias, as corretas e as incorretas. Por isso hoje nós vamos ficar com esses 3 versículos, porque esse é o tema desses 3 versículos. Então, se você conseguir ler, obrigado, irmã. Se você conseguir ler aí direitinho, tá? Ali do slide, leia, senão, acho que está todo mundo com vista boa aí, senão lê da sua Bíblia aí. Então Paulo escreveu assim, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia,
Outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Leiam vocês, aí tem 3 versículos, 15, 16 e 17, leiam juntos. Então, Paulo começa dizendo aqui que tem pessoas, né, que proclamam a Cristo por inveja e porfia. Mas vamos primeiro ver a primeira palavrinha ali, porque quando essa palavra surge aqui no Novo Testamento, alguns. Tá? Nós temos que nos lembrar que o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, tudo isso foi escrito na língua grega. E na língua grega, esse alguns aí, se chama pronome indefinido. Pronome indefinido. Que pode ser algum no masculino singular, alguma no feminino singular, alguns no masculino plural, ou algumas no feminino, alguns no masculino plural, perdão, e algumas no feminino plural. Ok? Este pronome na língua grega, ele não é grande assim, né? Algum, alguma, alguns, algumas. Ele só tem 3 letras, é uma palavrinha de 3 letras em grego, o T, o I e o S. Tis. Tis. Esse pronome que está escrito aqui, Paulo escreveu aqui na língua grega. E ele é um pronome indefinido. Só que quando nós lemos na língua portuguesa esse pronome, aqui tem um botãozinho no nosso cérebro, na nossa cabeça, que aciona um significado errado para esse pronome indefinido. Aciona um significado irrelevante, como se alguns fossem uns poucos, só alguns. A nossa cabeça logo pensa que é pouca gente. Então não tem muita importância, é só... A gente lê e não dá importância, porque a gente pensa assim, é só alguns. É uns pouquinhos aí, é uns gatos pingados aí que estão pregando aí com motivações erradas, por inveja e porfia. Não. Na língua grega, o pronome indefinido não tem essa conotação de poucos, como às vezes dá na língua portuguesa. Tá? Na língua grega aqui, essa palavra significa vários, várias pessoas, não poucas pessoas. Não traz a ideia de poucas pessoas, pelo contrário, traz a ideia de várias pessoas. Então o que Paulo está dizendo aqui, na verdade, o que ele escreveu aqui, é que já lá no primeiro século, já existiam muitos pregadores por aí, pregando a Cristo, pregando o Evangelho por motivos errados, pregando por inveja, porque viu outros pregando, e achou bonito, e achou que esses outros que estavam pregando estavam sendo honrados pelas pessoas, estavam ganhando fama e ficaram com inveja e quiseram também ganhar essa fama e por isso foram pregar. Tem muita gente por aí pregando o Evangelho só porque tem inveja de quem ficou famoso pregando o Evangelho e eles também querem ficar famosos.
Porfia. Porfia é competição, tá? Porfia é competição. Aquele cara está pregando, mas eu vou pregar melhor do que ele. Eu vou pregar melhor do que ele. A intenção dessa pessoa é ser reconhecido como o melhor pregador, aquele que prega melhor do que todo mundo. Motivação errada, tá? Essa motivação vem de vaidade, vem de soberba, vem de orgulho, tudo coisas que Deus abomina, tá? E aí Paulo fala que outros, de maneira positiva, pregam de boa vontade. É assim que Jesus manda a gente pregar o Evangelho, de boa vontade, querendo fazer uma coisa boa. E entendam isso: não existe nada melhor, nada que supere qualquer bem que nós possamos fazer a alguém, do que duas coisas: orar por essa pessoa e pregar o Evangelho para ela. Isso é mais importante, mais relevante do que qualquer outra coisa que se possa chamar de boa obra a se fazer. Orar pela humanidade e pregar o Evangelho é infinita e eternamente melhor, de maior valor do que levar até comida aos pobres, ou fazer caridade do jeito que as pessoas pensam que é fazer caridade. Não existe obra maior que aquela obra que somente os filhos de Deus podem fazer: orar em favor da humanidade, porque Deus não ouve outras orações a não ser as orações dos seus filhos, e pregar o Evangelho, coisa que ninguém pode fazer se não é evangelizado. Só quem é verdadeiramente evangelizado é capacitado pelo próprio Evangelho a pregar, a anunciar a palavra de Deus. Por isso essas pessoas o fazem de boa vontade, porque sabem que estão fazendo a melhor obra que alguém pode fazer na face da terra. Não há obra melhor que essa. Tem obras mais famosas, mas não melhores do que essa. Tem obras mais numerosas, mas não mais importante do que essa. Ok? Então, esses que pregam de boa vontade são os que pregam por amor. Pregam por amor. Pregam porque amam. Pregam porque amam a Deus, amam o Senhor, amam o Evangelho, amam a palavra de Deus e amam as pessoas, sejam elas quem forem, e por amor prega para elas, mesmo que elas não gostem e não aceitem. Pregação do Evangelho é um ato extremo de amor. Por quem prega com as motivações corretas. Ok? E Paulo volta no final do versículo a falar daqueles que pregam por discórdia. Pregam por discórdia. Ou seja, aquele cara está pregando lá, mas eu não concordo com o que ele está pregando, não. Minha ideia é outra. E aí esse evangelho pregado com discórdia, ele gera divisão, ele gera facção, e Deus abomina os facciosos. Tito capítulo 3 diz que os facciosos, causadores de divisão, estão já por si mesmos condenados. Então tem gente que prega por discórdia, e tem gente que prega insinceramente. Não são pregadores sinceros,
não são servos sinceros de Deus, não são servos verdadeiros de Deus, não tem sinceridade evangélica, bíblica e espiritual nessa pregação. Então, Paulo começou aqui a elaborar, os dois tipos de motivações para pregar o evangelho. Eu vou colocar aqui algumas motivações, duas primeiras positivas. Essa é a primeira, escreva aí se você estiver escrevendo ou anotando ou aí em casa. Transmissibilidade do conhecimento de Deus. Repita essa palavra grande aí. Essa é uma motivação correta para se pregar o evangelho. É porque o evangelho, a palavra de Deus, que expressa o conhecimento de Deus, essa palavra de Deus, ela é transmissível. Transmissível. Ok? Vamos usar essa palavra transmissível, com um exemplo negativo aí, Um exemplo negativo. Alguém que tem uma doença transmissível, está com uma gripe, por exemplo, uma influenza, ela pode transmitir isso para as pessoas, tá? Assim, naturalmente, de repente, só por estarem por alguns minutos, talvez, no mesmo ambiente. Não é assim? A doença pode ser transmitida? Só que a doença é uma coisa negativa. Eu estou usando esse exemplo negativo para aplicar de maneira positiva no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Quem recebe a palavra de Deus não deseja, não quer ficar guardando só para si. Quem recebe a palavra de Deus passa a desejar, ter um desejo profundo. Essa palavra inquieta a nossa alma para nós falarmos isso para outras pessoas, para nós transmitirmos isso para outra pessoa. Por isso que o crente que se diz crente e não tem vontade de transmitir o evangelho para outras pessoas, é um falso crente. O evangelho não entrou nele, a palavra de Deus não entrou nessa pessoa. Quando a palavra de Deus entra na pessoa, olha o que Pedro e João falaram diante de autoridades religiosas judaicas em Jerusalém, que proibiram a eles de pregar. Eles falam assim: olha, é impossível deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Ou seja, em outras palavras, é impossível deixar de falar daquilo que nós verdadeiramente experimentamos, do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, porque essa palavra é transmissível. Essa não é uma palavra que se cala dentro de nós, é uma palavra que fala profundamente a nós e a partir de nós para outras pessoas. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele afirmou: a boca fala do que o coração está cheio. Está cheio de gente aqui que tem o maior prazer em falar de tanta coisa besta, mas são essas coisas que enchem o coração deles, e eles falam isso de boca cheia, porque é isso que enche o coração deles. Filhos de Deus são estabelecidos por Deus como seus filhos, para estarem com o seu coração, a sua alma, a sua mente, transbordando. Isso que significa no Salmo 23, o meu cálice transborda. O cálice é a mente, transbordando do conhecimento de Deus, transbordando da palavra de Deus, palavra que quer se manifestar através de nós. Paulo disse em 2 Coríntios 3:3 que nós somos feitos pelo Espírito de Deus, cartas vivas de Cristo.
Não cartas fechadas dentro de um envelope, cartas abertas para todo mundo ler. Nós somos cartas abertas para todo mundo ler. Somos a Bíblia aberta, Bíblia viva, para todo mundo que não lê a Bíblia, ler a Bíblia em nossa vida. Nos ouvindo quando falamos e nos vendo quando vivemos e praticamos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é transmissível. A palavra de Deus não quer ficar apagada dentro de nós. Ela quer falar dentro de nós e a partir de nós falar, sabe para quem? Para o mundo inteiro. Marcos 16:15, Jesus disse: olha, indo por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Então, um grande motivador para a pregação do evangelho é esta realidade, a transmissibilidade do conhecimento de Deus. Quem recebe o conhecimento de Deus não quer guardá-lo só para si. Ele é tomado pelo desejo de transmitir isso para outras pessoas. A palavra de Deus é transmissível. Segundo motivo positivo também, repita depois de mim, o amor gerado pelo conhecimento de Deus. Conhecimento gera amor. Quanto mais conhecemos a Deus por meio da sua palavra, por meio de tudo que Ele revelou de si mesmo na sua palavra, quanto mais alguém conhece a Deus, quanto mais alguém cresce no conhecimento de Deus, cresce também no amor de Deus. Cresce no amor a Deus, tá? E não só no amor a Deus, mas cresce no amor ao próximo. E por amor a esse próximo, quer anunciar para ele a palavra de Deus. Foi o que Paulo colocou no versículo, e nós também colocamos aqui nesse ponto, tá? O amor é o principal motivador de quem prega sincera e verdadeiramente a palavra de Deus. Então, 2 pontos importantes: transmissibilidade e amor. A palavra de Deus é transmissível e o conhecimento da palavra de Deus gera amor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais amamos. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus, Romanos 5:5, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é a primeira das 9 características do fruto do Espírito em Gálatas 5:22, 23. Quem tem Deus tem amor. Quem não tem amor, 1 Coríntios capítulo 13, pode falar línguas, pode profetizar, pode fazer milagres, pode fazer um monte de coisa na obra do Senhor, mas se não tiver amor, tudo o que faz não tem valor, não vale nada diante de Deus. É o amor o fator motivador para a realização de toda a obra de Deus, que inclui como elemento principal a propagação do Evangelho, a pregação da palavra. Nós o fazemos com amor, por amor, movidos por esse amor. Glória a Deus. 2 pontos positivos. Agora vamos ver algumas coisas negativas. Leiam aí depois de mim. Interpretações deturpadas do Evangelho para defender e propagar heresias religiosas. Leiam.
Vamos ler um texto aí, abra na sua Bíblia, que eu não coloquei no slide, um texto da segunda epístola de Pedro, 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Vamos ler aqui 3 versículos, do 14 ao 16, onde Pedro expõe essa questão de palavra de Deus deturpada, de deturpação da palavra de Deus. E existem por aí muitos deturpadores da Bíblia, deturpadores do Evangelho, tá? Deturpadores da palavra de Deus. São hereges, porque as deturpações da Bíblia geram heresias, geram doutrinas erradas, doutrinas falsas, e que, portanto, não tem salvação nessas doutrinas e nem em quem as recebe e crê nelas. Então, 2 Pedro capítulo 3, do 14 ao 16, leiamos juntos. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Os deturpadores da Escritura são aqueles que pregam o Evangelho por motivos errados. Eles pregam um Evangelho deturpado, mal interpretado. Interpretações erradas geram doutrinas erradas. Doutrinas erradas são falsas doutrinas, são doutrinas mentirosas. Ninguém é salvo por crer em mentira, nós somos salvos por crer na verdade. Jesus é a verdade, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade, que é a palavra de Deus, a verdade vos libertará. As interpretações deturpadas do Evangelho, interpretações deturpadas da Bíblia, pegam a verdade, pegam a palavra e deturpam e interpretam de maneira errada, criando então mentira e não verdade. Heresias são mentiras que vieram de uma deturpação da verdade, que vieram de uma má interpretação da palavra de Deus, que é a verdade. E é em cima dessas heresias que sobrevivem e são edificadas as religiões aí pelo mundo afora, tá? As religiões, elas fazem o maior sucesso porque religião nenhuma é de Deus. O verdadeiro cristianismo bíblico não é religião, já falei isso aqui milhares de vezes. Jesus não veio inaugurar nenhuma religião, ele veio para que tenhamos vida e tenhamos com abundância. Jesus veio nos fazer homens espirituais e não homens religiosos. As palavras mais duras de Jesus durante o seu ministério foram para homens religiosos, que ele chamou de raça de víboras, cobras venenosas, serpentes, sepulcros caiados, hipócritas. Para um deles ele disse: se você não nascer de novo, essa sua religiosidade aí não vai adiantar nada, você não vai entrar no reino de Deus. Para outros ele disse em João capítulo 8, o pai de vocês é o diabo, não é Deus.
O nosso pai é Deus. Não, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam porque eu vim de Deus. Mas vocês querem me matar porque o pai de vocês é o diabo. O diabo é o pai das religiões, não Deus. Porque as religiões foram criadas em cima de interpretações deturpadas do Evangelho e que enganam a muitos, fazem muito sucesso, porque essas heresias são de acordo com a mente humana decaída, que duvidam da verdade, mas aceitam a mentira com a maior facilidade. A mentira lhes cai bem, a mentira lhes convém. A verdade os confronta, eles não querem a verdade, eles querem a mentira deixa eles mais confortáveis, ainda mais se essas mentiras são ditas a eles como se fossem de Deus, como se fossem a verdade, como se fossem a palavra de Deus. Uma das maiores artimanhas de Satanás é fazer uma mentira parecer com uma verdade divina, com uma verdade de Deus, para que os que acreditam nela sejam condenados. Isso é muito sério, isso faz o maior sucesso no mundo, essas interpretações deturpadas do Evangelho para defender e propagar heresias religiosas. Próximo ponto, repita depois de mim, interpretações deturpadas do Evangelho para promover e enriquecer pregadores hereges. Leiam. Verdadeiros pregadores nunca ficam famosos, a maioria nunca fica famoso, e os poucos que ficam um pouco famosos nunca ficam tão famosos quanto os falsos pregadores. Os falsos pregadores arrastam muito mais pessoas do que verdadeiros pregadores. Tá? E esses falsos pregadores, por arrastar as multidões, eles têm o seu nome promovido. Não é o nome de Deus que é promovido, não é o nome de Jesus que é promovido, é o nome deles que é promovido. Se tornam pregadores famosos e por arrastarem multidões e terem o condão, a magia, a feitiçaria, a mágica de manipular essas multidões, manipulam para que elas os enriqueçam com o seu dinheiro. Verdadeiros pregadores nunca ganham muito dinheiro, porque as pessoas não pagam, não dão nada, não gostam de dar nada. Mas para os falsos, dão de tudo. Tem gente que inclusive vai lá e dá o seu tudo. Tem gente que vai lá, dá a casa, dá o carro, dá tudo. Esvazia a conta todinha do banco e dá lá para aquele pregador, porque para aquela pessoa, aquele lá é um verdadeiro homem de Deus, especialmente se ele opera milagres. E vão para o inferno junto com eles. E vão para o inferno junto com eles. São pregadores que geralmente distorcem, deturpam o Evangelho para a sua própria vantagem, especialmente vantagem financeira. Você ainda está com a Bíblia aberta em 2 Pedro? Então volta para o capítulo 2. Olha agora Pedro falando sobre isso, tá? 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, de 1 a 3. 2 Pedro, capítulo 2, de 1 a 3. Acharam? Leiam comigo.
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Viram como o apóstolo Pedro foi instrumento de Deus nessa segunda epístola para deixar aqui como palavra de Deus esse alerta de que tanta gente maligna ia aparecer por aí, se passando como gente de Deus, como homem de Deus, como profeta de Deus? E Jesus também disse isso em Mateus 24, e que eles enganariam a muitos, e esses muitos são enganados porque a maioria não vai ser salva, só os poucos escolhidos, os outros são todos enganados. Esses outros são enganados porque não têm palavra de Deus em suas vidas, não são pessoas que têm seu prazer na palavra e meditam nela de dia e de noite. São pessoas que são enganadas por esses interesseiros, porque são tão interesseiras quanto eles. Por esses corruptos, porque são tão corrompidas quanto eles em suas almas. E por isso dá dinheiro para eles, por isso os patrocina muito, com muita grana, com muito dinheiro, com muitos recursos. O verdadeiro evangelho sempre teve pouco recurso, mas os falsos evangelhos sempre acumularam recursos, sempre ganharam o maior dinheiro, os maiores recursos, os maiores bens, sempre foram para os falsos evangelhos, para as heresias, e não para o verdadeiro evangelho. As pessoas não dão valor no verdadeiro evangelho, elas dão valor em falsos evangelhos, porque esses falsos evangelhos falam a cobiça deles mesmos, como Paulo diz também em 2 Timóteo capítulo 4. Rejeitarão a verdade, cercando-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira, comichões nos ouvidos. Rejeitarão a verdade e darão ouvidos às fábulas. Essa é a realidade, infelizmente, da pregação do evangelho no mundo. A mesma realidade de Mateus 22:14, muitos chamados, poucos escolhidos, se aplica aí. Se aplica aos ministros, os ministros do evangelho, muitos deles são muitos chamados, e poucos deles são poucos escolhidos. Os muitos chamados só vão pregar mentiras, só os poucos escolhidos pregarão a verdade, porque eles têm da parte de Deus a revelação desse conhecimento. E o último ponto aqui é muito importante. Repita depois de mim. As fortes motivações das heresias do arminianismo e do livre-arbítrio. Por que essas duas motivações aí, arminianismo e livre-arbítrio, são fortes? Porque os pregadores arminianos, os pregadores do livre-arbítrio, eles fazem o maior sucesso, porque as pessoas caem como patinhos nessas mentiras do arminianismo e do livre-arbítrio.
O que é o arminianismo? Esse nome arminianismo, ele procede de um teólogo do passado, um teólogo que se chamava Jacobus Arminius, ou Jacó Armínio, tá? Jacobus Arminius ou Jacó Armínio, tá? Esse Jacobus Armínio, o Armínio, ele criou uma doutrina teológica antropocêntrica, ou seja, centralizada no homem. Foi ele quem criou essa doutrina, que se tornou famosa por aí, principalmente a partir do início do século passado, século XX, tá? Combinando com a mesma época do avivamento pentecostal. Por isso os pentecostais e neopentecostais são arminianistas na sua maioria e crentes no livre-arbítrio, tá? Porque no início do século XX, então, tá, o evangelho que foi pregado foi esse evangelho assim, que você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi no início do século XX que começou a ter apelos depois das pregações. O pregador pregava e fazia no final um apelo. E agora, quem quer aceitar Jesus? E esse querer aceitar Jesus era baseado na escolha da pessoa, na vontade da pessoa, na dependência da pessoa, porque depende de você, é a sua escolha. Jesus não vai arrombar a porta do seu coração, a porta do coração abre por dentro, só você pode abrir a porta do seu coração, mais ninguém, nem Deus vai abrir a porta do seu coração, Ele não faz isso, Ele só entra no coração que a própria pessoa abrir. Amados, isso é uma tremenda heresia, que todo mundo concorda com ela como se fosse verdade. Por isso são fortes motivações. Com essas heresias aqui, é possível abrir igrejas em toda esquina que houver na cidade. Abrir uma igreja, uma denominação, uma congregação de palavra como a nossa, não é fácil. Porque o pregador tem que ter muita preparação na palavra. E não é fácil. Agora, abrir essas igrejas arminianistas e de livre-arbítrio é a maior facilidade. Qualquer analfabeto pode ser pastor nessas igrejas. Porque vai pregar o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas gostam de ouvir, o que agrada às pessoas, porque já que as pessoas é que tem que abrir o coração delas, elas é que tem que fazer a escolha delas, então eu só tenho que convencê-las, e para convencê-las, eu falo aquilo que as agrada, eu ofereço aquilo que as agrada, eu agrado a homens, para que eles então abram seus agradados, abram os seus corações, e de livre vontade, com o seu livre arbítrio, aceitem. E isso gera falsas igrejas, falsos crentes, e a falsidade deles, para a maioria deles, só será provada quando morrerem e acordarem no inferno. Não, mas eu não estou salvo, eu aceitei Jesus. Mas Ele não te aceitou. Ninguém é salvo por aceitar Jesus. Só são salvos aqueles que Jesus aceita. E aqueles que Jesus aceita, são aqueles que negam a si mesmo, crucificam a sua alma, santificam a sua vida e seguem Jesus no caminho de santidade. Por isso, a salvação é difícil. 1 Pedro 4,18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, o pecador? As heresias, elas são fortes motivações para pregar, porque elas
são facilitadoras da salvação. Elas alargam a porta, elas alargam o caminho, elas facilitam para as pessoas e cauteriza a consciência delas. Essas são as heresias que vêm do arminianismo, que encampou o arminianismo. Então diz assim, ó, é você que escolhe Deus, é você que escolhe Jesus, é você que aceita, é sua vontade, depende de você querer. É daí que vem essa frase do diabo aí, que as pessoas gostam tanto de falar: querer é poder. Já ouviu isso por aí? Querer é poder? Quem sabe até já falou aí. Querer é poder, isso é mentira. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Pode querer à vontade, sem mim nada podeis fazer. Querer é poder, só vale para Deus. O que Deus quer, Ele pode. Querer é poder, só vale para Deus, não vale para homem nenhum. E o Jacobus e Armínio do arminianismo, ele trouxe para a reforma protestante, que fez aniversário ontem da reforma protestante. Jacobus Armínio trouxe para os crentes da reforma protestante uma coisa antiga que estava lá no catolicismo romano, que é a doutrina do livre-arbítrio. A doutrina do livre-arbítrio foi criada por um padre católico antigo, do século V ou VI, chamado Padre Pelágio. Por isso essa doutrina que defende o livre-arbítrio se chama pelagianismo. O pelagianismo é a doutrina do livre-arbítrio. E esse padre, ele pregava a seguinte heresia. Sabe o que ele pregava nas igrejas católicas daquela época? Ele pregava assim, olha, Deus pode até ter nos criado sem nos pedir permissão, mas Ele não pode nos salvar sem a nossa permissão. Porque nós temos livre arbítrio, nós é que escolhemos se vamos ou não vamos ser salvos. Vocês acham isso o cúmulo do absurdo? Mas é o que a maioria dos crentes hoje acredita. É a maioria dos pastores por aí estão pregando. É o que a maioria das igrejas, e especialmente pentecostais e neopentecostais, estão pregando. Você tem livre-arbítrio. E quando eles pregam com tanta ousadia que eles falam até assim, eu já vi eles falando assim: nem Deus se intromete no livre-arbítrio humano. Coisas do diabo. E esse evangelho falso aí faz o maior sucesso, porque ele concorda com tudo que a mente humana decaída concorda. Livre-arbítrio é o que todo mundo aí no mundo aceita. Todo mundo concorda com livre-arbítrio. Todo ateu concorda com livre-arbítrio. Católico concorda com livre-arbítrio. Espírita concorda com livre-arbítrio. Judeu concorda com livre-arbítrio. Todas as religiões concordam com livre-arbítrio. Por isso elas discordam da Bíblia, porque a Bíblia não é a favor do livre-arbítrio. Se o arbítrio fosse livre, ninguém seria escravo. E todos pecaram, e o que peca é escravo do pecado, e só há liberdade em Jesus. Não há liberdade no arbítrio, a liberdade em Jesus, a liberdade na palavra, a liberdade na verdade. E essa liberdade não é liberdade para fazer o que quiser, é liberdade, libertação da condenação, libertação do inferno, libertação do império das trevas, para ser submissos a Jesus no reino do Filho. Esse evangelho verdadeiro, ele não é aceito. Por isso, como está cheio de pregadores que têm motivações para pregar arminianismo,
e livre-arbítrio por aí, como se fosse verdade. E isso vai ter seríssimos julgamentos da parte de Deus, porque quem crê nessas mentiras não tem salvação. Quem prega essas mentiras não tem salvação, e quem acredita nessas mentiras também não tem salvação, porque não estão crendo na palavra de Deus, não estão crendo na verdade absoluta de Deus. Então, a palavra de hoje foi essa, ó. Motivações para pregar. Vocês viram as motivações corretas e viram as motivações incorretas. As incorretas fazem mais sucesso. Aqui nós pregamos pela motivação correta. Nós pregamos pelo real conhecimento da palavra e por amor, o amor que esse conhecimento traz em nossas vidas. E paciência se a maioria não gosta.